Posso passar o ministério da palavra? Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11. A palavra de Deus diz que, naquele tempo, Ezequias adoeceu gravemente, com uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não escaparás. Diante dessa palavra, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Então Isaías disse: trazei uma pasta de figos. Eles a colocaram sobre a úlcera e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este será o sinal do Senhor para confirmar que ele cumprirá. O que prometeu, queres que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra avançar 10 graus, porém que retroceda 10 graus. Essa é uma poderosa lição sobre oração, arrependimento, fidelidade e a misericórdia de Deus, que muda sentenças quando o coração se volta totalmente a Ele. Esse conteúdo é do meu canal, Luciano Subira. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Vai ser uma alegria saber de onde você nos acompanha. Artificial Intelligence, Chronic Video Videos, Bible Table Video, Databases, Video Marketing, Strategy, Cloud Storage Solutions. Assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada. Pelo sol declinante no relógio de Acaz, meu Deus, nós aplicamos graça e favor do Senhor ação, a orientação e aquela aplicação personalizada que só o teu Espírito, o Espírito da verdade, pode fazer declarar. Nossa dependência no Senhor na ação e da manifestação da tua graça, para que mais do que uma orientação e exortação, eu não ir com o tratamento, possa ver de fato resposta, possa ver alinhamento à tua palavra e aos seus princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero chamar sua atenção, especificamente dentro de toda essa história, com todo o contexto. Nós vamos avaliar para a frase, já aparece no versículo 1, ponha em ordem a sua casa. O tema da minha mensagem hoje é colocando a casa em ordem. Estamos falando a respeito de família, e eu quero adiantar que a expressão casa aqui está relacionada às questões familiares, obviamente. Não se tratava na casa material físico, né? Aí Ezequias, como rei, não faltavam serventes e ajudantes para manter a ordem e a decoração do palácio. Não é disso que Deus está falando. E acredito que nenhum de nós teria dúvida em relação a isso. Nem tanto. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos pregadores ao longo dos anos, a visualizar demais a frase põe a sua casa em ordem. Envios por gente falar a respeito, né, do conceito de que isso significa que está pronto, preparado espiritualmente falando, porque a morte se aproximava mais. Eu quero te mostrar que, na verdade, a vida de Ezequias como alguém temente a Deus era exemplar. Não é disso que Deus está falando. Tem visto muita gente falar a respeito de põe a casa em ordem. Olha, um dos elementos que você precisa antes de chegar o dia da sua partida, que não só a sua vida de fidelidade a Deus esteja em ordem, mas também a sua vida de serviço. Mas como a gente pode observar olhando a vida de Ezequias, ele também, né, não teve muita coisa que a gente possa apresentar como deficiente nessa área de serviço. Ele foi instrumento de avivamento para a sua geração. Eu quero que você comece
já olhando comigo o que essa declaração ia a respeito. Casa, está falando de família, né? É muito importante que a gente entenda isso. E eu entendo a reação de Ezequias quando ele vira para a parede e chora ao ouvir o decreto de que sua morte era iminente. O dia de... Se alguém me perguntou, o pastor, qual a grande lição que o senhor acha que a pandemia nos deixou, né? E eu falei para essa pessoa, eu creio que a maior lição que a gente pode destacar. E aí, feminilidade é como passageira. A vida, a verdade é que todos nós estamos numa fila aguardando a hora de partir. Ninguém sabe qual a sua senha e nenhum momento que será chamado, e talvez essa seja a única. Fila que nós teríamos gente o suficiente para não disputar as primeiras horas e fica à vontade se quiser ir na minha frente, né? Mas a verdade é que algo sobre o qual nós não temos controle. Imagina o Ezequias cheio de planos e de gente. Ele recebe a notícia. Acabou, me envia para a parede, ele ora e só contas. Ezequias tinha nessa ocasião 39 anos de idade, uma conta que não é difícil a gente fazer, o que segundo Reis capítulo 18, verso 2, a Bíblia, diz que ele viveu 54 anos. E nós vemos que nesse dia ele recebeu 15 anos de bônus. Então você pega os 54 anos de idade que ele tinha quando morreu, subtrai os 15 anos de bônus que ele ganhou. Nesse 39, segundo Dená Macedônios anos, bom a gente ouvir isso meio de uma forma comum dos homens, e quando você está em torno dos 40, a sensação é agora que começamos a construir alguma coisa na vida, ninguém está querendo partir aos 40, quando ele vira para a parede e chora, é porque bateu o desespero. Alguém que está dizendo, eu não esperava que isso acontecesse agora, dessa forma. Mas o que eu e você precisamos entender é que todos nós, justamente porque a Bíblia diz que a vida é como a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, né? A vida é passageira, nós precisamos viver do início ao fim, né? Desde o momento do nosso encontro com Deus. Ou aquele que ainda não tiver tem que priorizar isso. Nós precisamos viver prontos para a partida que nós não sabemos onde é que vai acontecer. Está pronto para partir. Eu acredito, eu gosto dessa expressão, partir, que Paulo usa em Filipenses 1, e diz, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O dia alguém me perguntou, e esse negócio, né, que muitas vezes eu falo a partir para estar com Cristo. É tipo aquela história do corretor de seguro, e nós vender o seguro de vida não fala morrer disso, no caso de você faltar, né, para ser gentil. Eu falei, olha, no meu ramo é melhor a gente tocar o terror do que você gentil, né? Para nós é melhor descer. Você vai morrer a qualquer momento e tem que estar pronto para encontrar com Deus do que amenizar. Mas é que na perspectiva do cristão morto, não é sim de assistência. É apenas a passagem para nós que temos a esperança em Cristo para algo muito melhor que nos aguarda, mas viver pronto. Para partir-se por um lado envolve esse conceito de uma vida espiritual que precisa estar em ordem. E esse conceito é a Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, e segundo aos Coríntios, no capítulo 1 do capítulo 5, ele diz a partir do verso, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando o corpo, temos a parte de Deus. Um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus, e por isso o tabernáculo gememos desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, e de fato fomos encontrados vestidos e não nus, ou seja, precisamos estar prontos para o momento da partida, mas está pronto. Não é apenas ter a vida espiritual em ordem. E eu quero destacar que isso é Ezequias. Ezequias foi um homem de fé. A Bíblia fala dele, por exemplo, segundo Reis 18, nos versos 5 e 6. A Bíblia diz assim, Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor. Não deixou de seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O cara vira para paredes na hora que Jair recebe a notícia, chora e diz para Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado diante de ti, ó inteireza de coração eu. Guardei os seus mandamentos, você pode fazer uma afirmação dessas e amanhã se enganar, você dizer isso para Deus. O Senhor sabe que eu tenho um rei, o cara tem que ter andado na linha, ele não apenas que uma conduta correta da Bíblia, destaca a confiança que ele tinha em Deus. A obediência é resultado dessa confiança.
E quando Senaqueribe, rei da Síria, a Síria por muito pouco não se tornou. A Babilônia veio a ser logo depois do primeiro império de proporção mundial, onde ele bate no portão da casa de Ezequias, ameaçam destruir Jerusalém, conquistar o reino de Judá e manda uma carta de ameaça a Ezequias. Junto com Isaías levam a carga excedente diante do Senhor e o posicionamento de Ezequias para Deus é nosso. O povo da tua aliança afronta, não é contra nós afronta, é contra o Senhor ver o que o Senhor vai fazer a respeito do seu problema. A Bíblia diz naquela noite, um anjo só fez um strike no arraial da Síria, mais de 185 mil soldados foram mortos. Eles bateram em retirada de Israel, sequer lutou, porque Deus os defendeu ele. Era um homem que vivia intervenções de Deus nessa hora mesmo, com decreto, que não se tratava apenas de um diagnóstico médico. Uma coisa é o médico dizer, olha, você vai morrer. Não, a expectativa nenhuma pela medicina para que a gente muda o seu quarto. A outra é quando o profeta, o livro de Isaías, que nenhuma palavra dele deixou de cumprir, chega e de Deus diz que você vai morrer, o que quando o médico disse ainda pode correr Deus para reverter, e quando Deus disse, e o Henrique ele disse, eu recorro a Deus mesmo, e ele pede por mais tempo de vida, ele pede procura, ele recebeu isso da parte de Deus, ele era um homem de fé. Não só isso, o profeta Isaías nem foi muito longe, e Deus de volta e muda o decreto, e ele volta e diz o Senhor, vai te curar no terceiro dia. Você sobe à casa do Senhor, o abusado do Ezequias, e o seguinte, toda vez você tem uma palavra atlética, tem um sinal que acompanha, eu quero coleta meu crédito, qual o sinal de que essa palavra vai se cumprir? Ezequias, eu sei que o recebe de Isaías, o que eu chamo uma proposta de sinal interativo, e disse, você quer que a sombra do relógio da casa avance? 10 graus é que 1 se você quer que retroceda até que 2, está dizendo, é você que escolhe. E o abusado Ezequias diz, avanço é fácil. Ainda que eu vai acelerar o tempo a avançar a sombra. Acontece todo dia. Ele dizer, eu quero que retroceda agora, pensa, ele já recebeu a palavra que vai ser curado. Mas só para ter o sinal que confirme, o abusar de Ezequias, dizer, eu creio que Deus pode mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim, e viu o sinal acontecer então nós. Não podemos falar mal da fé dele. O problema dele não é um problema de fé e nem um problema de conduta. Sua vida espiritual estava em ordem e foi um grande exemplo. Aliás, a Bíblia diz, não houve rezo nem antes e nem depois se dispôs. Buscar o Senhor como ele fez, e a pastor, será que botar a casa em ordem? Então pode ser que tenha a ver com a questão de ministério de trabalho, como eu falei antes, não. Ele foi instrumento de avivamento na sua geração, ele atrai uma geração que havia se distanciado de Deus. Após tratado, se envolveram com idolatria, e ele promove um grande mover de arrependimento e retorno para Deus, ministerialmente. O cara estava também em alta. Então, como eu disse antes, a frase de põe sua. Casa em ordem hoje, e o conselho que você possamos ter, está pronto para partir, não é só da vida espiritual em ordem, não é só da vida ministerial. O que é gente toda e qualquer recompensa que teremos na eternidade, ela é decidida por aquilo que nós fazemos para Deus aqui agora. A única coisa que nos acompanha dessa vida são as nossas obras. Ninguém vai levar nenhum bem, ninguém vai levar nenhum recurso, Apocalipse 14, 3 dias, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanhem. Mas o conceito bíblico está pronto para partir, não se limita só a uma vida espiritual, York, e é o que eu procurei fazer para Deus. A grande questão que nós encontramos nesse texto é que Deus está dizendo que nenhum de nós deveria partir sem deixar nossa casa em ordem. O legado familiar que você deixaremos para trás é tão importante quanto essas questões de uma vida espiritual em ordem, de uma vida ministerial em ordem. É o que deveria nos preocupar a ponto de nortearmos a nossa resistência, por uma atenção especial, esse assunto. Então, ao reconhecer a necessidade de estar pronto para partir, eu quero chamar sua atenção para que você possa programar todo o restante da sua existência pensando naquilo que você vai deixar quando não estiver mais aqui, e a partir do momento que nós entendemos isso, eu queria que a gente voltasse aqui para a história de Ezequias. Ezequias ouve essa sentença, esse decreto de morte, ele não quer morrer, está novo, ele quer viver mais, e ela apela para a oração, oi, e ele ora, Deus atende muitas vezes. Isso nos leva a um conceito equivocado, no mínimo e completo, de oração, porque na cabeça, e muito crente oração, é o meio através do qual
eu consigo de Deus aquilo que eu quero, tem verdade nisso? Sim, só não tem toda a verdade. O que se, por um lado, a oração também envolve eu consegui de Deus aquilo que eu quero em contrapartida, também deveria ter, e de forma equilibrada, o entendimento de que oração também é o meio através do qual Deus deveria conseguir de nós. O que Ele quer é o que nós aprendemos com Jesus, orando no Getsemane. O que diz meu Pai seja feita, não a minha, mas a sua. Verdade em um ambiente de oração. Não apenas o lugar onde pleiteamos diante de Deus o que queremos, mas também procuramos entender e entregar a Deus aquilo que Ele quer agora. Ezequiel pediu a Deus o que ele queria viver, mas Deus ouviu. Atendeu, curou. Ele deu mais 15 anos de bônus. A nossa pergunta é: Ezequias entregou a Deus o quê? Deus me pediu, e a verdade é que não. E antes de mudar o decreto, gente vai ser curada. Tem mais 15 anos. Eu já está dizendo, presta atenção à sua casa, coloca a sua casa em ordem, e a partir do momento que ele foi curado e conseguiu. Deus, eu queria. Ele não deu a Deus o que Deus pediu. Ele não colocou sua casa lá. O 2 Crônicas, capítulo 32, nos dias, no verso 25. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, foi curado. Mas o texto termina dizendo assim: esse aqui não entramos, no entanto, não correspondeu ao benefício que o Senhor fez. Ele não atendeu nem o comando de Deus e nem correspondeu ao benefício que Deus havia feito, porque ele não coloca a sua casa em ó. O resultado é trágico. Obter geração de Ezequias foi uma geração que vive um intenso avivamento para Deus. A geração seguinte, liderada por Manassés, o filho e sucessor de Ezequias, é a geração que conseguiu o maior nível, o maior índice de apostasia que a nação de Israel jamais havia alcançado. Pois se torna tão sério na próxima geração que Jeremias, no capítulo 15, no versículo, nós temos Deus responsabilizando o juiz de uma geração inteira. E Deus responsabiliza a única pessoa dos raros casos na Bíblia onde você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado a decisões de uma pessoa. Jeremias 15. 4 Jeremias. Que professor mais juízo do que qualquer outra coisa, que aquela já nasceu, não se arrepende dos seus pecados. Ele fala da parte de Deus: farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez. E Jerusalém, daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no Manassés, mas eu posso te garantir e adiantar que ele faz. Ele foi o mais endemoniado de todos os reis que já se assentaram no trono da linhagem de Davi. A geração que mais se distanciou de Deus e que mais afrontou o Senhor foi a geração de Manassés agora. Sabe o que é pior? A Bíblia diz, como vamos ler daqui a pouco. E Manassés começou a reinar aos 12 anos de idade, porque ele começou a reinar e sentou-se ao trono aos doces, o que foi quando seu pai faleceu. E se ele tinha 12 anos de idade quando seu pai faleceu, e seu pai ganhou de Deus na ocasião, que foi curado 15 anos de bônus, quando é que Manassés foi gerado, e durante os 15 anos de bônus, ou seja, se não fosse para colocar a casa em ordem, era melhor nem ter vivido aquele 15 anos, era melhor ter partido mais cedo do que deixar o estrago que ele deixou para trás. E aí precisamos nos questionar o que é mais importante. E não estou dizendo que ter recebido de Deus cura e longevidade, mas 15 anos de vida não seja algo bom, mas muitas vezes nós estamos buscando. Há algumas coisas que entendemos ser bom hoje, mas não avaliamos o que é mais importante, o que merece uma atenção maior ainda. Então não estou falando contra a cura ou longevidade. No Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça nenhum sobre os seus benefícios, e diz a Ele: quem perdoa as tuas iniquidades, esse é um benefício, mas o único, e diz a Ele: quem está às suas enfermidades, Ele quem redime a tua vida. Da cobra, é Ele quem te coroa de graça e de benignidade. Então nós precisamos entender que ser curado é receber longe, viu? E se redimiu da cova, são bênção de Deus. No entanto, nós precisamos avaliar aquilo que é mais importante, o que mais importante do que ser curadas enfermidade mortal e viver mais, é o que nós deixamos para trás. E se Deus já está dizendo, presta atenção no que está rolando agora, como que o Ezequias conseguiu deixar a situação pior depois do que já estava antes?
E o problema não foi ter sido curado, o erro não foi ter ganhado, mas 15 anos de idade, o erro foi, apesar de tudo isso, não ter dado atenção, que deveria a sua casa ir aqui, e você precisamos entender e compreender algo que acredito ser importante demais. Para mim, o grande erro de Ezequias foi não entender um elemento que é forte na nossa fé, chamado continuidade geracional, e talvez pudesse. Também um bom tema para a mensagem continuidade geracional. A Bíblia diz que os patriarcas aqui Deus fez as primeiras promessas a respeito do reino de Deus. Eles morreram na fé, saudando as promessas de longe. Eles não viriam nas suas gerações o cumprimento da promessa, porque o plano de Deus é multigeracional. O que Deus não quer que ninguém viva em função só do seu relacionamento com Deus, no seu momento e na sua geração, mas Deus quer que haja em nós uma visão e uma perspectiva de continuidade. E acredito que esse foi o grande erro de Ezequias, não entender a continuidade relacional. Vamos voltar lá. Em 2 Reis capítulo 20, o 2 Reis capítulo 20, e agora vamos ver, a partir do versículo 12, a gente leva até 11, é quando ele recebe o sinal e da sombra do relógio de Acaz, e o 12, continuando o assunto dias nesse tempo. No tempo da sua cura, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros, ele mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos sermos o seu arsenal, e tudo que vi nos seus tesouros. Não ouvi nada em seu palácio, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Vamos fazer uma pausa aqui alguns anos atrás, na época em que os memes ainda vinham por e-mail, antes era WhatsApp. Eu recebi um e-mail de um amigo desses, gaiato, engraçado, brincalhão, intitulado Manias de Pobre. E quando eu comecei a ler a lista, que era todo numerado, que eu ri porque tu estava na lista, era uma coisa que eu praticado intensamente. Os relógios estão falando de uma outra geração. Então aquele negócio de botar bombril na antena da televisão para melhorar o sinal, lambe a tampa do iogurte, para não desperdiçar nada, né? E além daquilo tudo, e rindo, e uma das coisas estava na lista lá, dizia mostrar a casa para as visitas, e eu falei, isso eu já fiz, mas dizer que isso limita só a nós crescemos com a vida mais. Simples, eu me recuso a concordar, porque quem mais tem, quem mais se orgulha de mostrar o que tem, onde Ezequias faz questão de mostrar a esses mensageiros todo o seu tesouro, é porque de fato queria ostentar com orgulho tudo o que tinha. Então ele recebe as visitas, mostra tudo o que tem. Então logo os visitantes foram embora. Versos 14, diz então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse que aqueles homens disseram de onde vieram. A Ezequias respondeu, vamos ver as 14. Ela de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou o que eles viram. No seu palácio. Ezequias respondeu, viram tudo que é meu palácio? Não ouvi nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje. Se a Babilônia não ficará coisa alguma, Jesus. Não pensa que você queria receber uma palavra profética dessa lá. Tudo, não só o que você juntou, o material e financeiramente ao longo da sua vida, mas tudo o que seus pais, não estava toda a herança que veio. E aqui está falando todo o tesouro do reino, desde as conquistas de Davi, quem Ezequias era descendente, e diz, vai tudo para a Babilônia, para o lugar desses mensageiros que viram tudo que você tem. Não vai sobrar nada, não vai ficar coisa alguma, e eu não queria receber uma palavra profética dessa mesmo, tendo os tesouros dele. No verso 18, a coisa piora, e disse dos seus próprios filhos, alguns seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam lucros no palácio do rei da Babilônia, que a primeira notícia de perda material é ruim, a segunda pior, hein? E o que é pior ainda, e aqui a linhagem dele não apenas seria levada em cativeiro, não apenas seriam feitos escravos vivendo no ilho, mas ele claramente está dizendo, seriam feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso é um senso comum em todos os lugares, né,
dos povos do mundo antigo, que um eunuco, quando feito eunuco, era castrado, e lhe serviriam para lá sem ser uma ameaça à ordem do rei. Basicamente isso significava que os filhos não só viveriam longe, distante e condição de escravidão, mas que a continuidade relacional seria comprometida. Bom, então, se a primeira notícia é ruim, a segunda pior ainda, mas olha a reação de Ezequias no verso 19, então Ezequias disse: Isaías, boa é a palavra do Senhor, que você falou, o amor de Deus. Gente, como alguém pode ouvir essas duas notícias terríveis e dizer boa palavra, se eu consigo imaginar nenhuma criatura recebendo uma palavra profética dessa? Glória a Deus, aleluia, que bênção, sonho de consumo. E agora, porque o camarada diz que a palavra é boa, conversa 19, explica, pois ele pensava assim: enquanto eu viver haverá paz e segurança. Deus está dizendo que o negócio aconteceu. Com os filhos, ele ainda nem gerou o primeiro filho, que é o sucessor, que Manassés, e diz até esse negócio acontecer, eu já estou no fim dos meus 15 anos de bônus. Bom, então a conclusão que esse homem chega revela um egoísmo absurdo. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: o importante é que quem vai se dar mal, ou quem vai se lascar, o perdão da palavra, não sou eu. Bom, então ele é indiferente ao estrago que acontecerá na próxima geração, porque o importante é que ele tivesse bem na história aqui. Nós estamos falando do homem de ferro, um homem de caráter e de princípios, um homem de realizações no reino de Deus, mas que estava cobrando a palavra, se lixando para a próxima geração. E acredite, os 30 anos de ministério, eu tenho conhecido muitos homens de fé, homens de avivamento, e que não estão levando a sério a continuidade relacional, não estão cuidando sequer da sua casa, e Deus está dizendo que está pronto. A partir não é apenas você ter a sua fé, com Deus em ordem, o seu trabalho não. Precisamos ter olhos para a próxima geração, quem está entendendo. E também quando nós começamos a pensar o modelo de continuidade geracional, e nós precisamos voltar lá aos primórdios de toda a ação de Deus, por exemplo, quando Deus faz uma aliança com Abraão e descendentes. Serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus anunciou o evangelho que seria pregado aos gentios, Abraão, e deu fazer, eu não quero abençoar só você, eu quero fazer algo em você e na sua linhagem para que isso transborde para a terra inteira. Mas se você olhar Gênesis capítulo 18, verso 19, se puder me acompanhe em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Olha o que Deus fala sobre Abraão. Deus diz assim: porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor para ti, que a justiça é o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos deixar claro uma coisa: e eu escolhi você para que você ordene sua casa, seus filhos depois de você, que guardem o caminho do Senhor, que pratique a justiça e juízo, porque essa é a única forma de que aquilo que eu prometi, só você se cumpra, se torne realidade. Se você não estiver focado na preparação das próximas gerações, não adianta ter uma promessa a cada geração. Precisa entender que o grande propósito de Deus para ela não é apenas o que ela vai experimentar e Deus nos seus dias, mas é o que ela está construindo para as próximas gerações. E eu estava conversando esses dias com outro pastor amigo. Ele falou de uma frase que ele ouviu ou leu recentemente, que o deixou em choque, e disse: nós estamos a uma geração da apostasia e da inscrição da nossa fé. Há uma geração, e a responsabilidade de cada geração não é só manter a chama acesa à semelhança de uma corrida de bastão. Nós precisamos comunicar isso. É por isso que vai ver o tempo todo em fazer na Bíblia o que vimos e ouvimos de nossos pais. Uma geração anunciará a outra geração, e o tempo todo nós vemos que essa é a grande responsabilidade quando falamos a respeito de uma vida familiar correta, e isso é muito maior do que apenas manter uma boa qualidade de vida emocional dentro de casa. É cultivar a presença de Deus, é manter acesa a chama da fé, é transmitir a aliança que nós temos com Deus. Aliás, esse era o propósito do rito da circuncisão.
E eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto sempre de ler tentando me colocar lá na história e mais dando lugar do personagem, vivenciando o ambiente e todos os detalhes. Não só para mim, mas com muitos homens, né? Com quem já conversei a respeito, dá um desespero na gente quando a gente, além do Velho Testamento, e ver os detalhes do processo da circuncisão. E a circuncisão, ordem que Deus deu para, a partir de Abraão, toda a sua linhagem praticar, que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama de o seu da justiça da fé, que ele teve o que para nós é equivalente ao batismo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala do batismo, tendo esse papel de ser o selo da fé que a circuncisão tinha. Ela deixa nós, os homens, apavorados, porque, para quem não sabe, a circuncisão é uma cirurgia de fimose. Era o corte do prepúcio da carne ascendente do pênis, o órgão reprodutor masculino. Agora o sistema é bruto, gente, ele não tinha anestesia, eles não tinham assistir, eles não tinham analgésico, não tinha inflamatório e nem antibiótico. A Bíblia diz que Deus fala para o Josué, quando chega em Gilgal, faz de facas de pederneira, pederneira é pedra, o instrumento cirúrgico era pedra afiada, a maioria de nós usamos, já se encolhe toda, enquanto a lenda em Gênesis 30. E 4 fala que os filhos de Jacó, usando de astúcia com os homens, fiquem depois que Dina, irmã dele, foi violentada. E eles propõem, olha, a única forma da nossa filha ser dada em casamento ao homem que a violentou é se vocês se considerarem que eu Rita a nossa família. E até eles não estavam mentindo, mas a Bíblia diz quando os homens se consideram um texto assim no terceiro dia. Quando estavam no auge da dor, aí você imagina o processo, uma cidade inteira não conseguiu resistir ao ataque de alguns dos filhos de Jacó, porque eles não tinham capacidade física de lutar, o processo era doído, doloroso, e por causa disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar a beleza que está por trás do ritual, o que é que Deus está dizendo. Todo pai deve-se considerar o seu filho, homem, no 8º dia de vida. Deus estava dizendo que a marca da aliança que você tem comigo tem que ser transmitida para a próxima geração, e você paga responsável por marcar o seu filho com a mesma aliança que você carrega hoje, e a gente chama de um sinal de aliança, porque envolvia derramamento de sangue, o que para os povos antigos dava um caráter ainda mais sagrado à aliança, mas não era só a aliança que o pai colocava no filho, o pai colocava no filho um lembrete. Ele está dizendo, menino, quando você crescer e chegar a hora de usar os instrumentos de reprodução, você tem ali um lembrete de que a mesma aliança que seu pai te transmitiu, você vai ter que transmitir para o seu filho. Era um claro sinal de que a aliança de Deus, ela era multigeracional, deveria haver continuidade relacional, mas a forma como Ezequias ágil trouxe um prejuízo enorme. Se você voltar comigo lá em 2º livro de Reis, a gente leu até o final do capítulo 20, mas quando a gente começa no versículo, na verdade o finalzinho, verso 21, que diz assim: Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21 começa falando sobre quem foi Manassés de 7 a 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 50. E 5 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refisbar. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. E se fazer uma pausa aqui no final deste verso 2, uma das instruções que Deus mais repetiu para aquelas gerações, né? Que saiu do Egito. E a partir da próxima que entrou em Canaã foi: não façam conforme os costumes dos povos dessas terras, não façam. O que os cananeus faziam era, talvez eu faço instrução mais repetida. A Bíblia diz que eles fizeram segundo as coisas abomináveis daquelas nações. Verso 3 agora falam de Manassés, pois reconstruíram. Os lugares altos eram os lugares de culto idólatra que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares, a Baal fez um poste de Deus a Zerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército. E você viu, edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém:
Porém, o meu nome também edificou altares a todo o exército dos céus. Nos 2 atos da casa do Senhor queimou seu filho. Em sacrifício adivinhava. Aquelas nuvens era água, orelha, que ela estava com médiuns e feiticeiros e fazer continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. O provocar a ira também pegou a imagem de escultura da deusa Azerad que ele tinha feito Ia. Colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão, nesse tempo, e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não faria com que os pés de Israel bandeirantes longe da terra que deu seus pais desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés seu servo lhes ordenou, eles forem, não viram. Eu peço 9 de Manassés de tal modo. Os levou a andar errante, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Essa geração não apenas faz o que os cananeus, e eles conseguem a façanha de fazer pior, ou seja, se a geração de Ezequias viver um avivamento divino, a geração de Manassés seguinte viver um avivamento maligno, que aliás raramente você vê lá na Bíblia ou na história, um avivamento que dura mais do que uma geração, o que mostra a nossa eficiência de pensar além de nós mesmos, de olhar além de umbigo e tocar na próxima geração, uma responsabilidade que nós somos ter. E esse clamor do coração de Deus, coloque a sua casa em ordem, era justamente para tudo aquilo que Ezequias viveu e construiu não se perdesse bom. Então isso é o que me traz muito temor. Eu, quando criança, eu lembro bem, garoto, meus pais sofrendo, assistindo o jogo da seleção brasileira, eu dentro do meu pai não. Dá para nós entrar lá, ajudar, e eu não sei se era só eu, quando criança, que tinha essa sensação. Será que dá para entrar no filme, na história, em algum lugar? Agora eu vou te dizer, se eu pudesse entrar nessa história de Ezequias, era pagar mais caro pelo pescoço. Como que alguém ouvir o que vai acontecer com os filhos e diz boa palavra? Agora a pergunta é, será que esse egoísmo manifestado por ele era exclusividade dele, comportamento mais ninguém não? Ou, e 30 anos de ministério, já vi muita gente que, em nome do sucesso da sua carreira profissional, atropelou o casamento, e os filhos estavam mais preocupados, isso está bem no final da história, do que pensar na sua casa. E eu tenho conhecido muitos pastores e líderes que, a semelhança de dizer que isso também foram homens de pé e de avivamento, mas que, em nome do sucesso ministerial, sacrificaram a sua casa bom e todos os sacrifícios da família em prol da construção de qualquer outra coisa, apresentada na Bíblia como retrato de maldição e não de bênção. O Josué disso depois da conquista de Jericó maldito. O homem que reedificara Jericó com a perda do seu filho mais velho vai colocar os fundamentos e início da obra com a perda do filho mais novo. O caçula vai colocar as portas, o acabamento. Você vai ler depois sem primeiro rei. Se é 6:34 em seus dias, e ele objeto elita reconstruir. Jericó, a Bíblia diz, para a perda do seu filho mais velho, colocou os fundamentos com a perda do caçula, colocou as portas. Nada que você construa na vida custa do sacrifício da família, do casamento dos filhos. É retrato de bênção, maldição bom. E nós precisamos carregar esse temor. Eu não quero de modo algum terminar a minha história, minha jornada, minha caminhada com Deus, sendo fiz algo bom para o reino de Deus, mas não investir na continuidade relacional. O palhaço existe algo que mexe comigo desde a minha adolescência, por conta de coisas que eu li, de advertências que eu recebi, foi sempre o desejo de terminar bem. Hoje, gente, algumas estatísticas dizem, estou falando agora de ministros do Evangelho, a estatística foi levantada nos Estados Unidos, mas não é muito diferente, o resto do mundo tem. Variações para mais ou para menos, dependendo dos lugares. Cerca de 80% dos ministros não terminam bem suas carreiras. Eu estou dizendo que terminar enviado, mas arranhado em algum lugar a sua história de integridade em alguma área. Em uma época em que minha briga era ser parte dos 20%, hoje tem sido mudar essa estatística dos 80%, e é um camarada que sempre me inspirou quando eu pensava nesse modelo de integridade, foi o profeta Samuel. E primeiro Samuel, no capítulo 12, a Bíblia nos mostra
a maneira como ele termina a sua carreira, ele se coloca dentro do povo. Nós estamos falando de um político prestando conta de 4 anos de mandar e diz vocês, minha vida em estado de vosso diante. Desde a minha juventude até a minha velhice, uma vida inteira, e dizer, eu quero que qualquer um de vocês levante para dizer quando foi que eu fui injusto contra alguém aqui. Ele foi juízo. O último dos juízes de Israel julgou a ação durante uma vida inteira. O povo responde, você nunca foi injusto com nenhum de nós. Ele diz no versículo 3, eis-me aqui testemunho contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento aqui, enganei a quem oprimir, das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles. Meus olhos falem e eu respirei, versus Batista. Então respondeu, você não nos defraudou nem tomou coisa, alguma das mãos de ninguém. Ele não contente ainda dias, sim, ou é testemunha contra vocês. Também o seu ungido é testemunha hoje de que vocês encontraram nada nas minhas mãos. O povo confirmou. Deus é testemunha disso. Ninguém aqui está de brincadeira. Eu dia Deus, eu quero terminar que nem Samuel. Eu preciso determinar bem como Samuel. Mas quando Deus começou a falar comigo a respeito dessa questão de continuidade relacional, e eu vi algo sobre o Samuel que me fez mudar em oração. E eu quero que você me acompanhe no capítulo 8, quando nós vamos terminar o capítulo 8, verso 1 diz, quando Samuel ficou velho, constitui os seus filhos. Por juízes sobre Israel, o primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se a varejo, aceitaram suborno e perverteram o direito. O verso 4 dias. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Rama. E quando você olha para os tempos antigos, usando esse ano 10 centavos às portas da cidade, os que julgavam os que tinham autoridade, todos os anciãos de Israel da nação. E em alguns lugares hoje chamaríamos, existe uma Assembleia Geral extraordinária para resolver um problema sério. Eles vão até Samuel e disseram 0,5 vezes você está ficando velho. E na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, Aviação Mineira, diz que ele fala assim, você está mais para lá do para cá. Se você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitui um rei para que nos governos como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, demos um rei para que nos governos. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo que lhe pede, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim para que eu não reine sobre ele durante muito tempo. Eu não pensava dessa forma, mas o que eu imaginava na maneira que eu vou explicar hoje. Não é porque na época eu não percebia que era isso, é que Samuel e Deus têm uma disputa de mimimi. É o mais rejeitado. O Samuel vai nem passar para a oração. Pois é, Deus, estão aí me rejeitando agora, querem o rei do de pior do que você, eu fui mais rejeitado nessa história. Não é isso que está acontecendo, ninguém rejeitou Samuel. A prova é que ele vai até a sua velhice, mas ele já estava a morrer. Então imagina nas entrelinhas que o povo está dizendo para ele, o velho, no caso ela vem mesmo, né velho, se tu viveres mais 100 anos, a gente estava fechado, quando fico mais 100, se vivesse mais 200, a gente estava fechado, mais 200, você for um homem íntegro, ninguém tem que falar, nenhuma das suas palavras caiu por terra, Deus estava contigo, ninguém quer abrir mão disso. Mas o problema é que você já está partindo e você largou uma bruxa, um enorme de um problema para nós do que os seus. Filhos que você está colocando como seus sucessores não andam nos seus caminhos. Eles não são a continuidade daquilo que você foi. Eles nem sequer te representam que eles fossem como. Nós aceitaríamos eles como te aceitamos. Mas do jeito que você está deixando essas crianças, não dá para engolir. E eu disse então, mas preferimos ter um rei como as outras nações têm. Nós queremos que haja regras do reino, Samuel antes. Estabelecer saúde. Começa a falar a respeito das regras correntes, porque essa era a reclamação. E aí, enquanto Samuel está chorando, diante de eu me rejeitar, Deus só olhando para dizer, cabeção, você acha que o prejuízo é seu? É o que? Sua continuidade geracional não vai estar no governo? Deus diz, o prejuízo é meu, quem está perdendo sou
Eu estou perdendo uma geração que não ouvir a minha voz porque você não preparou seus filhos para liderarem o meu povo, para me obedecer. E aí precisamos entender que no final das contas, lucro ou prejuízo tem mais a ver com aquilo que nós deixamos do que com aquilo que não fizemos. E eu quero que por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeiro cabeça da sua segunda EPI, e ele diz que ele se esforçava para que mesmo depois da sua partida, ele continuasse frutificando na pressão de pensar em continuidade. Isso não é só a lembrança do que fizemos, começa pela nossa casa, começa pelos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de transmitir a chama da fé, uma aliança com Deus, paixão, pelo Senhor ao coração da próxima geração. Quem está entendendo? Se também, então, na hora que você partimos, o maior sucesso não diz respeito ao quê? E você construímos, mas aquilo que nós deixamos, principalmente não só em termos a nossa fé, mas da continuidade da nossa fé nos nossos familiares. E não é um assunto que nós possamos ignorar. Eu não estou aqui para te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Se acha uma área que você tem que começar de falhado, encontre nisso uma oportunidade de corresponder com Deus, de se arrepender e de se alinhar aos auxílios a Cristo. É a maior missão de todo. E qualquer pai, a Bíblia diz: pais, criam os vossos filhos na demonstração do Senhor. Nós precisamos levá-los a viver a fé. Tem parte depois que os filhos crescem tão distante. Outro dia reclamou comigo: Deus não cumpriu sua palavra ali. Como é que é? Não está lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará. O meu dizer. Aí eu citei para ele uma frase que eu vi outro dia do pastor Ricardo Vasconcelos, o Família do Sucesso. O lançamos nossos livros como flechas. Eu lembrei por isso uma live, eu fui até pesquisar, nunca tinha reparado a evolução. Você perceber o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho e não ensine o caminho. Tem muito pai só apontando o caminho é que ele anda lá, mas ele mesmo não anda. Como é que você espera que seu filho viva aquilo que nem você vive? Não existe nada mais importante do que levamos a nossa continuidade relacional. Teve o Senhor, quem está entendendo, de amém. E agora, se você errou, e existir à disposição de buscar estabelecer conserto, de buscar reverter o quadro. Pastor, eu não sou perfeita, nenhum de nós é. A sua não sabia tudinho de nós, sabe? Mas a questão é que alguns de nós usamos os recursos divinos, outros não. E eu já falei várias vezes aqui, meu pai cresceu no lar completamente desestruturado, ele não teve modelo e referência nenhuma, e hoje quando eu olho para trás eu vejo que meu pai falou em questões que eram básicas, Mas sabe onde ele ganhava terreno? No joelho. O tempo todo ele estava diante de Deus vendo: eu não sei como fazer, eu nunca vi um modelo funcional de perto, eu preciso da ajuda dos céus, eu preciso que o Senhor acha no coração de meus filhos. A gente ouve, eu tenho todo dizendo: eu não tirei filho para o pecado, eu gerei filho para o mundo. Eu não direito para o diabo e nem para o inferno. Eu tirei filhos para Deus. E ele lutava continuamente diante do Senhor. E a gente via mesmo em situações, ou talvez ele não soube como lidar a graça de Deus, manifestando o sobrenatural, interferindo. Quero te dizer, ainda dá tempo de lutar pela sua casa, porque Manassés, fumar endemoniado de todos os reis, ao que nós não podemos esquecer quando você termina a história de Manassés é que esse camarada acaba se arrependendo e se voltando para Deus. Esse Manassés teve chance e oportunidade. Não diga você que o caso dos seus filhos vão netos são perdidos. O que muitas vezes está nos faltando a lutar e batalhar de o vídeo por eles em oração. Eu queria que você ficasse em pé, aí a gente pudesse terminar com o tempo de oração. E aí o Paulo, nesse curso especificamente, eu estou com alegria de ter meu filho aqui. Eu queria que ele viesse e dar uma palavrinha e nós vamos orar. Oi, gatonas. Eu olhei para ele e falei: eu fiz a minha parte de deixar você no caminho e botar o bastão na sua mão agora. Sua responsabilidade de transmitir o bastão da fé para a próxima geração. Quando eu voltar lá como intercessor, talvez com a consciência e a maturidade, hoje orando mais todos os netos até do que orava pelos filhos. Mas eu falei, a responsabilidade é sua, não deixa a peteca cair, porque não basta apenas que você procure focar algo nos filhos,
Nós vamos preparar cada geração a investir na próxima e investir na próxima para que até que nosso Senhor volte e o reino de Deus avança cada vez mais. Amém. Amém muito de tudo que os meus pais fizeram como pais. O que eu mais tenho gratidão foi eles terem nos ensinado sobre o caminho, no caminho que devemos andar. E eu acredito, eu sinto de compartilhar isso, que o que fez isso. Para mim, eu sei que para mim, amanhã também não foi só eles terem nos ensinado que nós devemos ler a Bíblia que eles têm nos ensinado, que nós devemos, nos ajudou com aquilo naquela época, mas para nós ver como eles viram a Bíblia, não foi eles têm nos ensinado acerca de orar, foi realizado bom, e muitas vezes tem pais que tentam ensinar seus filhos acerca da importância das coisas, mas sem praticar não vai ter como. Nós precisamos liderar pelo exemplo. E hoje eu já digo isso como pai, não sua filha. Eu tenho tentado repetir isso na vida da minha filha, que desde hoje as primeiras coisas que ela tem aprendendo, só faz brincadeira que as faz onde Jesus morre. E antes de orar, ela juntando as mãozinhas, e a gente já tem expondo ela esse ambiente. E se nós conseguimos expor os nossos filhos essa paixão, e eles vão conhecer a verdade. Sabe por que é a verdade? Liberta conhecer a verdade. Liberta é porque não tem verdade mais bela. Bom, então em casa, nós vimos a Bíblia orar. Vamos sair de criança, muitas vezes até com a ajudinha de uma regra, mas quando eu sair de casa, eu continuo exercendo essas coisas, porque elas não eram práticas de família, era um relacionamento com Deus. Precisamos entender o que nós estamos preparando nossos filhos para andar em lugares que nós não vamos andar, e o importante não é aquele exame, e ao Senhor conosco o importante é que eles aprendam a amar ao Senhor em Deuteronômio 6. Nós temos esse mandamento importantíssimo que depois Jesus fez como referência do mandamento mais importante, e além de ensinar, o Senhor como andar aqui amássemos, Ele de todo o coração, alma e força, Ele falou: ensine, são seus filhos. Quando eles se acordarem, quando eles forem dormir em diante do noivo, ninguém pode ter uma lanterna acesa com um emprestado, e nós temos essa responsabilidade individual e precisamos preparar nossos filhos para isso. O meu motivo de maior gratidão, Pai, foi o seu ensino e o seu exemplo, maior gratidão, mas eu ensino seu exemplo, eu não sei quantas vezes, o mesmo quando o papai viajava, estava fora, eu vinha conversar com você e você falava para mim, explicar sobre o que ele estava fazendo. Não é comparável ele, porque eu estava assistindo dos meus stories, que faz o desenho da igreja falar. O apóstolo Paulo, e passava o papai, meu herói, eu não sei quantas vezes a gente abriu a porta do quarto, e eu lembro distante, às vezes ver você lendo a Bíblia, chorando, esse criança perguntar tudo bem? Você dizia assim: eu só, está falando comigo aqui? E esse exemplo foi demais. Você vai observar mesmo em Josué, agora conduzindo o povo antes disso. Você vê que ele sempre estava com Moisés antes mesmo de ser escolhido como aquele sucessor, e já estava seguindo Moisés. Mas quando ele é o líder, você vai ver o tempo inteiro Josué dizendo como Moisés dizia, como Moisés fazia. E eu queria trazer esse lembrete prático de que nós precisamos liderar pelo exemplo. É porque o que mais machuca aí na minha experiência mesmo fora do Brasil, e aqui quando eu vejo pessoas afastadas, sem brincadeira, não assim, mais da metade do tempo foi machucado com hipocrisia. Meus pais diziam isso, fazer a gente fazer isso, mas não viviam isso, e nós precisamos dar esse exemplo. Isso é chamativo e é convidativo bom, e foi que eu acredito que mais desde criança chamou a minha atenção para querer seguir ao Senhor. E nós precisamos lembrar de outra coisa. É importante que a gente exponha os nossos filhos às lutas. Muitas vezes a gente quer poupar ele da época, das dores, mas a gente precisa expor ele às lutas, porque as lutas que nós enfrentamos e com Deus venceremos são os monumentos que eles vão ter várias vezes. Os meus pais tentavam conosco, dizem: olha, nós estamos passando por isso, temos esse desafio, mas nós vamos ver o Senhor agir. E a gente orava como família adivinha, só nós vimos o Senhor agir. Isso foi encorajando, alimentando a minha fé. Nós precisamos ter discernimento de entender esses momentos. Eu lembro de uma vez que minha irmã machucou o dedo. Eu, acostumado com aquele ambiente que nós fazemos, eu orei por ela.
o dedo dela foi curado. E várias vezes, quando aparecer um desafio, os meus pais me lembravam: você não lembra de quando você bloqueou a sua irmã e o dedo dela foi curado? Você não lembra de quando você pediu para Deus um videogame e isso foi reafirmando a minha fé de novo e de novo. Mas o que qualquer coisa que experimentei em conferência na igreja foi o evangélico, e nós vivemos em casa, não por ser a família do pastor, mas passei por ser uma família que segue a Jesus bom. E voltando nessa questão da coerência do exemplo de autoridade, que você preste atenção, as multidões, elas surtavam com o ensino. Jesus, porque ele falava como Link, que tinha autoridade sem hipocrisia, não era como os escribas, como os fariseus, alguns dos escritos. Ele ensinava com autoridade, porque ele vivia tudo o que ele estava falando. Ele só falava que ele viu o Pai falar. Ele só fazia o que ele viu Pai fazer. Meu pai muitas vezes sentou comigo e falou: filho, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso, mas essa não foi a única experiência que eu tive. Eu me lembro de diversas vezes que meu pai sentou comigo e falou: filho, eu preciso te pedir perdão porque eu fiz isso e a Bíblia diz que eu não devo fazer isso dessa maneira. E esse nós vivemos assim, vamos ao Senhor de todo o coração, expomos os nossos filhos, aí isso vai ser contagiante. Mas precisamos preparar eles para andar em lugares que nós não vamos andar. A gente precisa ensinar. Eles não amaram o Senhor conosco mais. Ensinar-os ao Senhor, para que um dia, quando eles estejam distantes, longe de nossas casas, eles continuem fazendo isso. Porque que tanta gente desvia com 18 anos ao sair de casa, é porque estava queimando com óleo emprestado. Eu disse que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, e para que não é trabalhando com todo amor e intensidade, se não testemunhamos com os nossos próprios olhos. Retorno do Rei. Vamos preparar os nossos filhos para testemunhar esse retorno, se não ver esse átomo, para preparar os seus filhos para ver a volta do Senhor Jesus até que Ele vem. Nós precisamos uma mala de todo o coração, ensinar ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo com toda a energia, toda a intensidade, até a última flecha, o que não tem outro.